É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês, a galera. Tinha um skatinho aqui, mas agora entrou minha praia, um longboard. Faz tempo que eu não ando com o meu, mas eu gosto. Que Deus continue abençoando a galera do skate, galera daqui, galera do projeto, em tudo que vocês estiverem envolvidos, e que o Espírito Santo continue abençoando e movendo a vida de vocês. Amém? Posso fazer uma oração antes? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos te louvar e te agradecer. Obrigado por estarmos daqui, reunidos em família, Senhor, em uma só direção, um só propósito. Nós queremos buscar a Tua presença, buscar a Tua face, que o Teu Espírito Santo realmente venha ministrar os nossos corações. Que o Teu Espírito Santo fale com todos, principalmente comigo, Senhor. Eu quero cada vez mais ser ministrado por Ti. Eu quero cada vez mais, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para iluminar os cantos, os lugares da minha vida que eu jamais podia imaginar que estavam ali, Pai. Que o Senhor realmente possa mover, que o Senhor possa agir, que essa palavra venha a ser aplicada de uma forma personalizada em cada coração, em cada vida que está aqui hoje. Nós Te louvamos por tudo e Te agradecemos, Pai, por esse culto, por esse skate culto, por cada pessoa que está aqui, por cada família representada. Nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em Teu nome, Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, confesso que hoje à tarde eu comecei, já estava um tempo, mas hoje à tarde foi mais forte, que eu falei: Espírito Santo, que eu posso ministrar com essa galera, o que eu vou compartilhar, muitas coisas. E o Espírito Santo começou a falar comigo e tem falado comigo cada vez mais. Esse ano foi um ano que nós tivemos muitas conquistas, mas foi um ano que nós nos sentimos muito trabalhado por Deus, dentro de cavernas, tipo de processo, Deus agindo, Deus formando, Deus trabalhando de uma forma sobrenatural em nossas vidas. Mas eu não sei se você percebeu, eu confesso que quando eu escrevi isso, eu sempre imagino, tem pessoas que não percebem, está viajando no mundo da lua, sabe que de repente a vida não passa, mas não sei se você já percebeu, o ano de 2013 acabou. O juiz vai levantar o braço, vai dar o apito, nós estamos no 14 do segundo tempo da prorrogação. O juiz vai levantar, 2013 foi, vamos entrar agora em 2014. E a pergunta, meu querido, que eu faço todo final de ano para mim, assim como no começo, mas no começo são outras perguntas. Mas no final de ano, a pergunta principal que eu faço para mim mesmo é: como eu estou hoje? Como que você está hoje? Como que eu estou hoje? Porque quando o ano começou, eu era alguém com planos, sonhos que eu coloquei diante de Deus. Falei: Deus, aqui estão algo que de repente, eu queria que acontecesse, mas Pai, a Tua vontade, não a minha. Tua vontade, não a minha. Se eu quiser mudar, virar dos avessos, não fazer nada, fique à vontade. Eu estou na Tua mão, mas eu gosto de fazer isso. Tem pessoas que não gostam, mas eu particularmente gosto de colocar algo. Deus, eu creio que o Senhor pode mover, o Senhor pode agir nisso, principalmente em coisas dentro de mim. Eu sei que as externas Deus vai mover, mas, meu querido, passaram dias, passaram meses, passaram horas, e acabou mais um ano, e a pergunta que eu faço nesse finalzinho de ano sempre é: como eu estou? Como eu estou? Será que você conseguiu fazer essa pergunta? Ou será que alguém aqui na sinceridade fez essa pergunta para você mesmo? Quem fez essa pergunta para você mesmo nesses últimos dias? Poucas pessoas. Como eu estou? Olha para o bonitão que está do teu lado, falei: aí, bonitão, você está do mesmo jeito? Fala para ele: você está do mesmo jeito que começou o ano? Ou teve alguma mudança? Meu querido, pare e tente pensar como foi o seu ano. Meu querido, falando sério, são 365 dias. Se você parar e pensar, é muito tempo. E a gente vive falando que não tem tempo. Mas é muito tempo, são muitos dias, são muitos momentos, mas a grande pergunta é: como que você está hoje? Talvez o que você passou, o que você enfrentou todos os dias, quais foram as suas lutas, o que você conseguiu conquistar, o que você não conseguiu conquistar. Como que você está hoje? Se você olhar para a sua vida agora, nesse momento, e parar de refletir como foi o seu ano, como foi os seus dias, como você está. Muito mais, meu querido, do que as conquistas externas, que para mim elas vêm atrás da gente. Eu valorizo muito mais nossas conquistas internas. Muito mais do que aquilo que eu posso comprar, adquirir. Deus pode me abençoar, eu valorizo muito mais aquilo que Ele pode quebrar dentro de mim e construir dentro de mim.
Porque muito mais talvez a bênção, aquilo que você esperou tanto, não veio, não aconteceu, você teve uma expectativa, você queria que a página fosse virar talvez numa área financeira, ou talvez, sei lá, qualquer área, qualquer área da sua vida. Isso é super importante, eu creio que isso vai acontecer e vai continuar me movendo, mas muito mais do que isso, meu querido. Quando eu olho e vejo de repente para o meu ano, como eu estou hoje, eu não estou preocupado com quantas coisas eu conquistei, ou quantas coisas de repente Deus abençoou e moveu na minha vida. A maior preocupação que eu tenho, quando eu paro o ano, acaba o ano, eu olho e falo, Deus, eu estou a mesma pessoa. Deus, eu estou do mesmo jeito. Porque, meu querido, muito mais do que ser um pastor, eu quero ser um grande homem de Deus. Muito mais do que pregar a palavra, eu quero ser um bom pai. Muito mais do que simplesmente chegar na igreja, a galera falar, pastor, que palavra abençoada, nossa cara, você é usado por Deus, nossa, é abençoado demais. Muito mais do que isso, eu quero que a minha esposa olhe para mim e fale, meu Deus, que homem é esse? Não é o Thor, mas está quase lá. Entendeu? O que, meu querido? Então quando eu paro, eu olho, eu quero parar e refletir no meu ano, como eu estou. Começou o ano, passou o ano, passaram os seus dias. Como que você está hoje? Como que você, se você começar a refletir, como que você está? Quem é casado, como marido, ou como esposa, ou como filho? Todo mundo aqui é filho, amém? Ninguém brotou da terra. Alguém brotou? Não, todo mundo aqui é filho. Mas como filho, como um servo, como um funcionário, como um patrão, não independente da situação, independente de como que está, meu querido, a grande pergunta é, como que você está? Porque, meu querido, eu vou dizer algo para você. Se você não consegue ver nenhum crescimento, se você não consegue ver nenhuma mudança, eu confesso para você que você precisa começar a rever que é um grande problema, é um grande perigo, há uma grande possibilidade de você estar parado. Ou se você é daqueles que conseguem desfrutar do passado, já viu aqueles? Desfrutam, não cara, mas olha lá, que nem outro dia postaram, parece que uma foto na internet, da Silva Jardim, a igreja do Bola de Neve da Silva Jardim, falando assim, que saudades desse tempo. Meu querido, que saudades daquele tempo. Desculpa ter que te falar isso, eu não tenho saudade. Por quê, pastor? Foi uma desgraça? Não, foi maravilhoso, mas o que eu estou vivendo hoje é muito melhor do que aquele tempo lá na Silva Jardim. Então, se você precisa olhar para o teu passado, para sentir algo bom, desculpa ter que te falar, está esfriando. Se você tem que lembrar daquilo que foi lá em 90, lá em 80, lá não sei aonde, falar que o momento foi gostoso, foi maravilhoso, desculpa ter que falar, meu querido, você já esfriou, está esfriando, já perdeu, porque à medida que você se aproxima dele, ele se revela a você. À medida que você conhece a Deus, meu querido, à medida que você vai se aproximando dele, o que a palavra fala? Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Então, à medida que você se aproxima dele, ele vai iluminando você, ele vai mostrando coisas na sua vida, você fala, meu Deus do céu, como eu sou carnal ainda, como eu não aprendi, como eu não cresci. Então, meu querido, eu queria falar um texto com você. Se você está nessa condição de não conseguiu ver mudança, ou talvez você até viu alguma coisa, eu quero incentivar você que você continue, que você dê um gás, mas eu quero falar algo com vocês, que o Espírito Santo realmente possa tocar e ministrar cada coração, que está lá em 1 Coríntios capítulo 9, no verso 24 ao 27, está com o seu iPhone aí? Abençoado? Não, você está que nem eu. Alguém tem uma máquina de foto, pode bater a foto minha aqui, eu tenho que mandar isso aqui para alguém, falar que eu preguei numa catraca de busão e não paguei a passagem. Aí, bate a foto, meu querido. Fechou? Manda para o meu e-mail, bombadinho de Jesus, não, brincadeira. Depois manda para o Risada manda para mim, já era. Que pegar a catraca de busão não tem preço, meu querido, aleluia. 1 Coríntios capítulo 9, versos 24 e 27, quem abriu diz amém. Quem não abriu, pega carona com o irmão ou só escuta. Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva um prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Queridos, aqui eu vou dizer algo para você bem interessante. O apóstolo Paulo vem trazendo essa carta a esses cristãos,
a carta ao povo de Corinto. Ele vem tratar com sérios problemas que a igreja estava tendo naquela época. As pessoas estavam tendo várias dificuldades, vários problemas em respeito a doutrinas. Eles estavam tendo com problemas de divisão no meio do corpo. Então uns de um lado, outros do outro, e casa dividida não prospera, não adianta. Começaram a fazer comparações entre Paulo e Apolo. Não, mas olha, Apolo é um cara assim, não, Paulo é outro cara. Aí Paulo fala, cara, não importa quem plantou e quem regou, a glória é Deus, é Ele que faz, é Ele que opera. É Cristo que move tudo em todos. E eles vêm com esses problemas, vêm com comparações. Eles estavam com dúvidas sobre casamento, eles estavam com dúvidas sobre adoração a ídolos, eles estavam com dúvida até de como tomar a ceia, eles estavam com dúvida até de dons dos Espíritos. Então você vê que muitos problemas aquela igreja estava tendo. Isso é um grande alívio e eu louvo a Deus por isso, porque não é só hoje que nós temos problema dentro da igreja. Então até naquele tempo os caras passavam também problema, aleluia, eu louvo a Deus. Porque, meu Deus, tem uma coisa que traz um conforto, é saber que a hora que você está apanhando que nem o louco, tem um cara que está apanhando mais que você. Eu falo, obrigado, Jesus. Tem alguém que está apanhando comigo. Mas, meu querido, então Paulo vem relatando e ajudando esse povo, essa igreja, em cada dúvida, em cada comportamento, através dessas cartas. Resumindo, se você pegar a carta de Coríntios, resumindo, ela trata das questões do comportamento da igreja, do cristão. Então Paulo realmente vem resumindo tudo e falando cada detalhe. Isso são textos ricos para nós hoje, em várias questões de casamento, de ceia e tudo mais, é algo maravilhoso. Mas quando você pega o texto que nós acabamos de ler, Paulo faz uma ilustração bem interessante. Ele faz uma ilustração referindo-se aos jogos que aconteciam em Corinto a cada 3 anos. E para falar, ele usou essa ilustração simplesmente para falar de um comportamento, um posicionamento, ou como os cristãos estavam caminhando naquele tempo, naquela hora. E como o cristão deveria realmente ficar atento, ter uma atenção e realmente se esforçar de uma maneira muito séria. Se você reparar logo no versículo 24, ele fala assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm? Repete comigo, todos na verdade correm, mas um só leva um prêmio. Queridos, se você parar e pensar, Paulo não fala que apenas alguns estão correndo. Paulo não fala que somente um grupo está correndo. Paulo não fala somente 2 estão correndo. Paulo fala assim, é o seguinte: você não sabe que todo atleta, os caras estão correndo, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Vocês não têm atenção. Então ele fala assim, que todos dentro de uma competição correm e apenas um leva o prêmio. Mas no mesmo verso ele fala assim, mas correi de tal maneira que alcanceis. Repete comigo, correi de tal maneira. Querido, então aqui a questão não é simplesmente sair correndo de qualquer forma que um atleta vai alcançar o seu prêmio. Paulo fala, todos estão correndo, mas somente um leva um prêmio. Então não basta você simplesmente sair correndo de qualquer jeito que você não vai ganhar um prêmio. Ele fala, não basta você simplesmente falar, cara, eu estou correndo. Se você não correr de uma tal maneira, você não vai alcançar aquilo que você tem que alcançar. Então ele fala, muito mais do que sair correndo que nem um louco, nós precisamos nos esforçar, nos dedicarmos realmente com toda a convicção, garra, unção, para realmente alcançarmos e chegarmos aonde Cristo queira que eu e você chegamos. Então Paulo, meu querido, está falando o seguinte: para corrermos dessa forma, dessa tal maneira, se Paulo tem que falar isso, preste atenção, se Paulo tem que falar, todos na verdade correm, mas somente um leva o prêmio, ele fala, correi de tal maneira que alcancei. Se Paulo está falando isso, é o seguinte, meu querido, tinha pessoas que ali não corriam de uma tal maneira, de um tal jeito, e o ritmo que eles estavam correndo, eles não conseguiriam alcançar aquilo que Deus tinha para a vida deles. Aquilo que Deus tinha para a vida daqueles homens, se eles não corressem da forma certa, de um jeito certo, de uma tal maneira, eles nunca chegariam onde Deus queria que eles chegassem. Ele nunca experimentaria aquilo que Deus queria que ele experimentasse. Então fala bom do lado, não basta correr. Então, meu querido, muito mais do que correr, nós precisamos correr de uma tal maneira que nós possamos alcançar. E aqui, meu querido, eu vejo o seguinte, que se Paulo fala isso, é sinal que tem pessoa que está correndo de um outro jeito, de uma outra forma, que não vai aguentar nem chegar na linha de chegada, nem chegar no ponto final, na linha de chegada, na faixa. Tem gente que já está só na banguela. Tem nego que está no ponto morto e fala, vamos ver até onde vai dar isso.
Tem gente que já não tem mais força, não tem mais fôlego, não tem mais gás. Meu querido, eu creio que a vida é muito mais que comer, andar de skate, trabalhar, voltar e dormir sem tomar banho. Eu sei que tem muitos caras que fazem isso. Não vou pedir para levantar a mão. Suado, melado, porquinho. Eu creio que é muito mais do que isso, meu querido. Eu creio que a nossa vida com Deus é muito mais do que apenas vivermos uma vida básica. Nós somos chamados por Deus para sermos uma nação santa, um povo escolhido, um povo que viveria da melhor forma, de pessoas que cada vez mais cresceriam em Deus, pessoas que cada vez mais seriam lapidadas pelo Espírito Santo, de pessoas que teriam o caráter de Cristo, a unção, levariam sinais, milagres, prodígios, maravilha. É uma nação tremendamente abençoada, que nós realmente experimentaríamos coisas muito maiores que nós estamos experimentando hoje. Agora, meu querido, se alguns crescerem, alguns estão experimentando, e outros não crescerem, e outros não estão experimentando, alguma coisa está errada. Porque o Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, Jesus é o mesmo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não ama mais você do que a mim. Deus não ama mais a mim e menos você. Deus não quer que eu cresça e você morra. Ele não quer isso. Deus quer que você cresça, que você experimente, que você desfrute da plenitude, daquilo que Ele tem para você. Então Deus não faz acepção de pessoas. A grande diferença que muitos estão experimentando, que outros não estão experimentando, é que tem gente que está correndo de uma tal maneira que está chegando no ponto final. Então, meu querido, não adianta você falar, estou correndo. Se você não correr de uma tal maneira, você não vai chegar. E não adianta, meu querido. Quando eu olho, eu vejo que Deus é Pai. Deus é Pai. Querido, eu sou pai babão, minha filha é fantástica. Ela tem uma autoestima tão grande. Eu creio que ela não vai ter problema com isso, pelo menos. Que ela teve o dom ontem de fazer o seguinte: pegar uma bolinha, jogar num pote. Parabéns, Bianca, você é demais. Eu falei, meu Deus do céu, essa literalmente ama a si mesmo. Essa não vai ter problema de amar o próximo. Porque ama o próximo como a ti mesmo. Então ela se ama tanto que ela não vai ter problema nenhum amar o próximo. Mas então, como pai, eu vejo umas atitudes como essa, eu quero dar o melhor para ela. E assim é com Deus. Talvez você fique falando, pô Deus, será que você me ama? Será que você não me ama? Meu querido, Deus te ama como um pai. A minha filha, ela faz burrada, ela rabiscou a parede do apartamento, tá lá, rabiscou, a diarista foi, limpou tudo, ficou lindo. Eu cheguei no outro dia, ela rabiscou tudo de novo, só agora de caneta, cara. Caneta não sai. Tem os esqueminha lá, falaram passar pasta de dente e outra coisa lá, que dá jeito. Fala, cara, deixa, meu. Passa tinta, passa tinta sai. Mas o duro é quem vai passar tinta lá. Já pintei muita coisa lá. Mas, meu querido, ela rabiscou. E recentemente eu estava no shopping, ali no shopping estação, tem um negócio de esfirra ali chamado, sei lá, shake, esfirra, eu não lembro o nome. Bem na praça de alimentação ali tem lá um negócio de esfirra, aí o cara tava com dor de cabeça. Pô, ele falou, aí eu fazendo o pedido e o cara, tô com dor de cabeça, falando pra mim do caixa, dor de cabeça e tal, já tomei remédio e não passa. Aí, meu querido, coçou a mão, né? Coça, né? Tipo... Falei, queridão, paguei esse filho. Eu falei, o que aconteceu? Você tá com dor de cabeça? Tal, mas o que aconteceu? Pô, cara, comeu alguma coisa, não sei, 8 horas, dor de cabeça e tal, não sei o que. Eu falei, cara, posso orar pra você? Pode, vem aqui no cantinho. Eu orei pro cara, o cara, nossa, dor de cabeça passou, o que você fez? Eu falei, você pode ter a mesma coisa que eu tenho. Comecei a falar do amor de Deus. E a menina, ela me olhou, começou a falar assim, ela falou assim, você tem telefone? Eu falei, por quê? Pô, você curou o cara. Eu falei, eu não curo ninguém. Quem faz é meu Deus. E você pode ter isso também. E comecei a falar do amor de Deus pra ela. E ela na hora abriu o coração, ela falou assim, mas a gente pensa que nós fazemos tanta coisa errada, que Deus não nos ama. Eu falei, querida, aí eu falei dessa ilustração. Falei, minha filha rabiscou meu apartamento inteiro. Fiquei chateado com o que ela fez, mas o meu amor por ela nunca vai perder. Nunca vai acabar. E assim é o amor de Deus por você. Talvez você está fazendo um monte de coisa errada hoje, mas Ele continua te amando. Mas Ele está esperando você, de repente, entender que você fez errado e você possa experimentar um novo tempo. Então, querido, você tem que entender isso. O amor de Deus por você é muito grande. Talvez você esteja fazendo coisa errada, Ele não concorda com o que você está fazendo, mas Ele continua te amando, é incondicional. À medida que você realmente se alinhar e experimentar esse alinhamento, Deus vai começar a derramar coisas sobre a tua vida e mover sobre a tua vida de várias áreas e várias formas, amém? Então nós precisamos entender isso. Então, meu querido, a grande verdade, como eu falei, é que todos estão correndo, mas tem alguns que estão correndo de uma tal maneira que tem visto mudança, tem visto crescimento, tem visto avanço.
E infelizmente, meu querido, o povo cristão parece que não consegue entender. O povo cristão acha que só levantar a mão, falar: Jesus, te aceito no meu coração como meu Senhor, Rei da minha vida, meu mestre, me chacoalha, me vira dos avessos, faz de mim o que você quiser, já acabou. Fala para o irmão do lado: nananina não. Fala assim para ele: quando confessamos Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, nós simplesmente começamos a correr. Então, meu querido, não adianta, quando você levantou, o dia que você entregou sua vida a Jesus, o dia que você reconheceu o senhorio dele na sua vida, o dia que você se apropriou da obra da cruz, falou: hoje eu entendo o que é redenção, hoje eu entendo o que é Cristo, hoje eu entendo que ele é o meu Senhor, é meu dono, é meu mestre, ele faz de mim o que ele quiser, eu estou debaixo da vontade dele. Naquele exato momento, naquele exato dia, você começou a correr. Então, meu querido, quando nós entregamos a nossa vida, nós começamos a correr. E aqui entra o grande problema, porque muitas pessoas estão correndo, mas como eu disse, nem todo mundo está correndo dessa tal maneira. Talvez você pergunte agora: pastor, você está falando tanto dessa tal maneira, que tal maneira é essa? No verso 25, no texto que nós lemos, Paulo fala o seguinte, eu estou lendo agora na versão, na linguagem de hoje, que ele fala assim: todo atleta, depois que ele fala, todo mundo corre, mas você sabe que só um leva um prêmio. Ele fala: correr de tal maneira. Aí ele continua: todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que aliás não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Fala para o irmão do lado: todo atleta que está treinando. Querido, a palavra treinar aqui significa preparar, aprender. Repete comigo: preparar, aprender. Alguns anos atrás, eu trabalhava dentro de uma empresa de marketing esportivo, e um amigo meu participou do Ironman de Santa Catarina. E nessa que ele participou desse Ironman, ele comentou algo bem interessante. Eu falei: cara, como está sendo o preparo? Como está sendo aí, meu? Pô, essa disputa, são tantos quilômetros de natação, tantos quilômetros pedalando, mais tantos quilômetros correndo. Eu falei: cara, tem que ter um preparo. Ele falou: cara, está sendo difícil. E ele chegava do treino moído, quebrado. Eu falei: cara, o que está acontecendo? Ele falou: cara, não estou aguentando, mas vamos embora, o negócio vai ser forte. Eu falei: mas como que é o treino? Ele começou a falar que ele nadava tantos metros por dia, pedalava não sei quantos quilômetros, corria mais não sei quantos quilômetros. Ele falou: cara, todo dia é isso. Mas ele falou assim: principalmente, eu estou recebendo instrução do meu técnico. Eu falei: como assim? Ah, ele é um cara experiente, é um cara que já conheceu, já conhece, até correu, se eu não me engano, o Ironman. Então ele sabe a hora que dá o pico, o momento que eu vou ter dificuldade, o momento que eu vou ter que segurar fôlego, o momento que eu vou ter que, de repente, abrir mão disso, talvez segurar mais um gás para dar uma explosão, o momento que minha cabeça, o psicológico vai começar a abalar, porque as coisas vão começar a ficar difíceis. Meu querido, na boa, eu não sei quanto a você, mas só de subir essa rampa eu já cansei. Olha, imagina um cara correr tantos quilômetros. Cara, parece que não tem fim. Eu vou lá no Parque Barigui correr às vezes, lá a Karen fica brincando, a Karen pedala de bike. Quando ela acabou com a bike, ela fica com a Bianca e eu saio, tenho que dividir. Aí eu vou correr os 6 km. Chega uma hora que você fala: cara, por que eu fui querer correr hoje? Por que eu não fiquei em casa, sentado, jogando PS3, qualquer coisa, cara? Então chega uma hora que você quer correr, dá um gás, cansa. Então imagina o cara, ele falou assim: então eu preciso de alguém do meu lado me instruindo, eu preciso de um técnico, alguém do meu lado me ajudando, me auxiliando, falando: cara, esse momento teu psicológico vai ser abalado, esse momento tua mente vai pirar, esse momento, cara, da corrida aqui, os teus músculos vão começar a contrair, a hora de você pôr aquele carboidrato para dentro, a hora de dar um gásinho, dar não sei o que, e você vai receber todo tipo de instrução. Então, muito mais do que ele simplesmente treinar, ele tinha alguém do lado dando todo o auxílio, todo o suporte. E quando Paulo escreve, e ele fala aqui: todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que aliás não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. O que Paulo está falando? Todo cara que vai correr numa competição, ele está treinando muito forte. Então um atleta, ele treina muito duro, para que a hora que vinha a competição, ele possa aguentar e suportar. E Paulo faz essa comparação, ele fala: pense, se um atleta se esforça tanto para conquistar algo que é uma coroa de louro, de folha, que depois de amanhã já está murcha, perdeu, quanto mais eu e você, que queremos uma coroa incorruptível, queremos chegar na glória. Se eu e você não tivermos um treinamento, alguém do nosso lado dando todo o suporte, você não vai conseguir, você não vai aguentar.
Então, meu querido, muito mais do que nós saímos correndo, nós precisamos realmente ter alguém do nosso lado nos instruindo, ter alguém do nosso lado nos ajudando, ter alguém do nosso lado todo momento trabalhando, nos dando todo o auxílio, todo o suporte. É aqui que eu vejo que muitos cristãos e muitas pessoas se perderam. Porque muitas pessoas e até mesmo ministérios, de uma certa forma, muitos começaram como se fosse uma maratona. Você já se converteu, você já experimentou aquela conversão. Como que é quando você se converteu? Meu querido, você quer pregar para passarinho, você quer pregar para árvore, você quer que todo mundo conheça o amor que você está conhecendo. Você está num gás, você está numa disposição, você está num fôlego, que você fala, meu Deus do céu. Num culto hoje, quando você vê alguém do teu lado pulando que nem um louco, qual a primeira frase que você fala? Recém-convertido. Recém-convertido, por quê? Porque talvez o gás que você tinha antes já não tem hoje. A disposição que você tinha antes, a paixão quando você conheceu, hoje já não é mais a mesma. Antes você pulava e gritava, hoje você fica mais de boa. Então, meu querido, o que eu falo para você? Então, muitas pessoas começam com gás, muitas pessoas, meu querido, dão aquele fôlego, puxa aquele e sai no tiro disparado. Não, vamos evangelizar, vamos pregar, vamos fazer tudo. Quando vocês tocaram hoje aqui, meu querido, o Espírito Santo começou só a me lembrar da época quando eu ia na igreja, que nem crente de verdade eu era. E as pessoas ali tinham toda aquela imagem de crente, fazendo de tudo. E eu lembrei agora, eles estavam cantando aquela em espírito e em verdade, depois aquela outra, tu és digno de receber. Já comecei a lembrar, falei, Jesus, como era carnal aquela época. Falei, nossa, cara, olha, mano, eu estava na igreja pensando na balada. Sério, eu estava lá, falei assim, mãe, tudo bem, estou aqui. Mas a cabeça estava assim, e aí, mano, vamos sair hoje? Demorou, é nóis. Não era crente de verdade. Mas ali eu lembro que eu comecei a lembrar que eu fui para o Natal e encontrei minha mãe. Minha mãe comentou, falou, filho, você lembra daquele baterista da igrejinha que a gente ia? Eu falei, lembro, mãe, então, tá preso. Eu falei, como assim? E a mãe dele quer que eu faça uma carta falsa, dizendo que ele trabalha comigo para poder liberar o cara. Eu falei, que nunca. Aí eu olhei e falei, cara, que loucura. Então não basta você correr. Se você não tem alguém do seu lado te instruindo, meu querido, você não vai aguentar. E esse daí era que baterista, a galera pegada unção, todo mundo era crente lá naquela igreja. Mas eu nunca podia imaginar que eu estava à frente hoje. Mas o que eu quero dizer para você, meu querido, que você precisa entender algo. Não basta você de repente falar, cara, estou no gás, vamos evangelizar, vou sair correndo, vou pregar para todo mundo. Se você não tem alguém do teu lado te instruindo, te ajudando, te dando suporte, você não vai chegar a lugar nenhum. Você pode até chegar a um ponto, meu querido, você pode até chegar a uma fase, mas você não vai conseguir romper a barreira. Agora, pastor, de quem você está falando? Estou falando simplesmente do Espírito Santo. Meu querido, o Espírito Santo é o nosso técnico hoje. O Espírito Santo é quem vai ministrar o nosso coração. Quando Jesus Cristo falou que Ele ia aos céus, que Ele subiria, Ele falou, eu preciso subir. Porque assim que eu subir, o Espírito Santo vai descer. O Espírito Santo que auxilia, o Espírito Santo que consola, o Espírito Santo que guia. Ele vai ministrar vocês, Ele vai ajudar vocês, Ele vai mover dentro de vocês, Ele vai mostrar as áreas da vida de vocês que vão ser mudadas. Então, meu querido, muito mais do que eu e você sairmos correndo, nós precisamos todos os dias termos uma intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo é muito mais do que uma energia. O Espírito Santo é muito mais que um arrepio na coluna. É muito mais do que cair na unção. O Espírito Santo é muito mais do que dar uma rajada. É muito mais que isso, meu querido. É a pessoa do Espírito Santo. Quando você vai construir uma casa, você precisa de 3 elementos, pessoas. Você precisa de um arquiteto, que é o que desenhou. Você precisa de um mestre de obra. E você precisa da mão de obra. Trazendo, nós temos aqui o arquiteto, que é Deus. Nós temos o mestre de obra, que é Cristo, faz assim, faz assado. E quem que faz tudo? O Espírito Santo. O Espírito Santo é mão de obra. Então, meu querido, para eu e você chegarmos aonde nós deveremos chegar, tanto ministerialmente, ou profissionalmente, ou em qualquer área, não adianta você simplesmente sair correndo que nem um louco e falar, agora eu vou conquistar. Você precisa em todo momento do seu dia, em alguma hora, em algum momento, parar e falar assim, técnico, Espírito Santo, o que eu estou fazendo hoje? O que você quer quebrar dentro de mim hoje? O que você quer me ajudar hoje, Espírito Santo? Quais são as áreas da minha vida, Espírito Santo, que está desalinhadas? Quais são as áreas da minha vida? Como que eu estou como marido?
como que eu estou como esposa, como que eu estou como filho, como que eu estou como servo, como que eu estou como funcionário, como que eu estou como patrão. Então, meu querido, muito mais do que você sair correndo, muito mais do que acordar, comer e dormir, sem tomar banho, eu e você precisamos ter um tempo com o Espírito Santo, para que Ele possa ministrar, e eu e você possamos crescer em ter o caráter de Cristo. Então, muito mais do que nós corrermos, meu querido, Paulo fala, todo atleta que está treinando, então todo mundo que está sendo ministrado pelo Espírito Santo, todo mundo que está sendo forjado pelo Espírito Santo, meu querido, eu vou dizer algo para você. Quando a minha esposa virou para mim e falou assim: André, você é um duas caras, eu quase dei um boxe na boca dela. Falei: cala a tua boca, quem manda aqui sou eu. Querida, a vontade era de quebrar ela. Falando sério, eu não vou mentir para você. Nossa, pastora, minha vontade era quebrar na porrada. Tipo, você está me chamando de mentiroso? Você está me chamando de duas caras? Aí, meu querido, ao invés de na hora que eu vi aquela carnalidade de querer moer, eu falei, vamos fazer o seguinte, brigamos, discutimos na hora, eu falei, cara, essa mulher está louca. O culpado é ela, não sou eu. Sou um homem santo, perfeito. Só Jesus na causa. Fui orar. Meu querido, você quer saber quem você é? Chega no teu quarto, tranca a tua porta, fala assim: Espírito Santo, me mostra quem eu sou. Meu querido, o dia que você fizer isso, nem você vai querer estar casado com você mesmo. Que quando Ele me mostrou quem eu era, eu falei, cara, essa mulher me ama mesmo. Ela me ama. Ela me ama demais. Que Ele começou a mostrar, meu querido, que eu queria mais agradar pessoas, mas assim, eu não era aquele crente mentiroso, farsante. Tipo, sabe quando o cara já é duas caras e faz para ser duas caras? Não. Era sem saber. Posturas, momentos. Um exemplo que foi claro. Muito nítido. Ela falou assim: André, na boa, você passa uma imagem, você quer ser legal com todo mundo, mas na verdade você está vacilando. Eu falei, não estou. E ela contou um exemplo. E eu falei, Espírito Santo, me mostra o que essa mulher está falando. O que ela falou? Vamos fazer um exemplo. O Risada me chama: Sal, vamos sair hoje? Vamos lá na minha casa? Dentro de mim, eu já não quero ir. Só o que eu fazia? Pô, Risada, show de bola, meu, irado, cara. Vou só trocar ideia com a Karen e já volto. Mas eu já deveria ter falado não, porque eu não quero ir. Nada contra ele, mas no momento eu não quero ir. Aí eu chegava pra Karen e falava assim: cara, então, o Risada chamou a gente para ir num rolê, mas na boa, eu não tô afim de ir, mas eu vou falar pra ele que a gente não vai, beleza? Ela, beleza. Pô, Risada, não vai rolar o rolê. Quem que ficou ruim na história? A minha esposa. Porque o primeiro contato que eu dei foi o quê? Risada, legal, show de bola, tamo junto. Mas quando eu saio de cena e vou falar com a minha esposa, automaticamente o Risada pode achar que a minha esposa é o quê? Pô, a Karen nunca quer estar com a gente. A Karen nunca quer isso. Ela falou assim: André, eu estou sendo passada por ruim por todo mundo e a culpa é tua. Eu falei, cala tua boca, é mentira. E quando o Espírito Santo me mostrou isso, eu falei, meu Deus do céu, o culpado sou eu. Falei, quem está sendo carnal sou eu. Então, meu querido, são situações, são coisas que é só o Espírito Santo que vai mostrar. É só o Espírito Santo que vai guiar. E cada vez mais Ele foi forjando, foi lapidando, foi me ensinando como ser um bom marido, como ser um homem de Deus, como de repente, capacitação que vem dele para ajudar o Bigard, o pastor Cacá, pastorearmos aqui a igreja de Curitiba. É capacitação dele. Quem move é Ele, não são cursos, não são nada. Quem capacita é o Espírito Santo, quem ministra é o Espírito Santo, quem fala é o Espírito Santo. Porque, meu querido, eu não sei quanto a você, mas eu não quero sair correndo que nem um louco e encontrar muitas pessoas, como eu vejo hoje, que tinham grandes ministérios, que tinham grandes chamados, e hoje está tudo desviado, pecado, moído, e falando, cara, não quero nem saber de Deus. Eu não quero ser assim. São pessoas que olham e falam, mas como você está longe do caminho, cara? Se você não curte o ministério X, Y, Z, amém. Mas agora, cara, você abandonou Deus. Você abandonou Deus. Tipo, cara, igreja, tudo bem, você muda. Para, não tô, cara, essa visão não tá mais. Bola, pô, não curto mais visão do bola. Vou para outro ministério, o X. Pô, não curto mais o X, vou para outro ministério, o Y. Amém, meu querido. Agora o cara abandona Deus. Então são pessoas que estavam correndo, mas não correram de uma tal maneira, ou seja, não se abriram para o Espírito Santo trabalhar. Então, meu querido, eu não sei qual é o teu chamado, eu não sei qual é o teu sonho, eu não sei qual é o teu plano, eu não sei qual é o teu ministério. Muito mais do que você sair correndo e falar, cara, não estou aguentando, você tem que completar a carreira. E para completar a carreira, tem que ter um técnico do lado. Cara, olha, vai aqui, vai ali. É hora de se humilhar, é hora de se entregar, é hora de se render, é hora de pedir perdão. Vai lá pedir perdão, é hora de reconhecer que errou. Vai lá, é o Espírito Santo. Porque a palavra fala que o coração do homem é enganoso.
Por que o coração do homem é enganoso? Meu querido, se eu chegar para você hoje e falar assim, você é um cara bom? Você vai falar o que para mim? Ninguém em sã consciência fala, cara, eu sou um tranqueiro. Ninguém fala, eu sou uma porcaria de gente. Ninguém fala, eu sou um pecador miserável. Ninguém fala, eu sou um traidor da minha esposa. Ninguém fala isso. Quando você pergunta para alguém, você é um cara bom? Sou, eu faço caridade, dou até moedinha no farol. Eu faço tudo para as pessoas. Mas a hora que o Espírito Santo revela, você fala, cara, quem realmente eu sou? Então, muito mais do que você falar, eu sou um homem de Deus, é o Espírito Santo que tem que falar para você, você é um homem de Deus. Então, muito mais do que você falar assim, cara, eu sou o cara, o Espírito Santo tem que falar para você, você é o filho do cara. E você precisa entender isso, meu querido, é só o Espírito Santo. É Ele que vai fazendo, é Ele que vai ministrando, então não tem outra pessoa. Não tem outro jeito, não tem outra maneira, e muitas pessoas eu tenho visto assim. Pessoas que correram tanto, fizeram tanto, mas hoje estão desanimados. Hoje estão perdidos, estão frustrados, não conseguem mais sonhar como antes, não conseguem mais ter a mesma esperança como antes. A fé que antes movia montanhas, hoje não move nem poeira. Pessoas que estavam correndo, quantas pessoas eu vi correndo do meu lado, do nosso lado, lá na época do Bolinha, e hoje estão pessoas que abandonaram Deus, saíram, fugiram, lá em São Paulo, quantas pessoas, meu querido. Porque uma coisa que eu aprendi, a árvore, ela não fala que dá fruto. Você não vê nenhuma maçanheira ou mangueira falando, aí, vou dar o fruto hoje. Ela dá o fruto. Então, muito cara que quer falar que faz, eu sempre fico um pezinho aqui, ó. Porque, meu querido, árvore que dá fruto, não fala que dá fruto, ela dá o fruto. E as pessoas veem o fruto. Então, se você nunca vai me ver falando, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo, nunca. Por quê? Porque eu entendo quem eu sou. Eu estava numa reunião com os líderes da igreja, uns diáconos. Aí cheguei para um e falei assim, o que você é aqui dentro, cara? Eu sou diácono. Eu falei, cala a boca, você é servo. Aí encontrei no outro dia ele, falei, você é o que mesmo? Sou servo, pastor, entendi. Já entendi. Você precisa entender que você não precisa provar para ninguém. As pessoas verão fruto na sua vida. Então, meu querido, hoje nós entendemos que nós estamos correndo dessa tal maneira. Estamos aprendendo cada vez mais, porque é o Espírito Santo que está ministrando, é o Espírito Santo que está agindo. E muitas pessoas estão desanimando, muitas pessoas estão abandonando o barco, porque elas querem simplesmente correr, elas não querem ser ministradas. É horrível estar de um lado e ter alguém, cara, muda, irmão, esse teclado não está legal, você tem que pôr uma outra nota. Eu quero uma adoração que o céu venha. Aí se ele tem um caráter daquele carnal, ele vai falar o quê? Cala a boca, quem está aqui sou eu. Mas quem que é o cara? O Espírito Santo está ministrando. Sou eu. Vocês estão entendendo? O Espírito Santo está ministrando, irmão, está aqui. Eu lembro de uma lá em São Paulo, numa conferência do Mike Shea, há muito tempo atrás. Tá, o Mike Shea, estava até o Davi Silva na época cantando aquela do Teu Nome é Maravilhoso. Meu irmão, estava 40 minutos sem instrumento, só a igreja. Teu nome é maravilhoso. Conselheiro, 40 minutos sem instrumento, só a igreja. Aí chegou uma hora que uns crentes carnais abençoados começaram a bater palma. Jesus, Jesus. Aí o Espírito Santo falou forte dentro de mim, senta que é da carne. Eu sentei, eu falei, caramba, será que eu estou tão carnal assim, cara? Que, pô, os caras estão adorando teu nome, Jesus. Estou falando, Jesus. E eu sentei que ele falou, senta que é carnal. Aí o Mike Shea entra. A hora que o Mike Shea entra, ele fala assim, a glória de Deus foi roubada por um grito de torcida. É errado o que eles estavam fazendo? Se você olhar aos olhos humanos, não. Mas era uma coisa que vinha da boca para fora, só para trazer uma emoção, mas não era uma coisa que vinha de dentro. E por que não veio de dentro? Porque muitos daqueles que estavam ali não deixavam ser ministrados pelo Espírito Santo. Quando você entende, meu querido, então pastor, não posso mais cantar Jesus pode, se você está sentindo. Se aquilo que vem no teu coração vem de dentro, amém. Agora, se é para mostrar que você é mais crente que o irmão do lado, não faça isso. Então, meu querido, não adianta, você tem que estar sensível. E essa sensibilidade só vem com intimidade. Muitas pessoas falam que a minha esposa e eu parecemos irmãos. Pô, vocês parecem irmãos? E sabe como que gera isso, meu querido? Uma intimidade. Quando você se aproxima mais de uma pessoa de outra, não é fisicamente, mas as pessoas olham as características. Cara, como parece, como está próximo, o que é isso? É o Espírito Santo. E quando que eu e você teremos o caráter de Cristo? Quando nós cada vez mais nos humilharmos. Eu amo aquela música, se você souber tocar, meu queridão já pode emendar, do Degma Marx, que ele cresça e diminua. Entendeu?
Se você souber, se não souber, não se preocupe. O Espírito Santo faz o resto. Mas por quê, meu querido? À medida que você chega no secreto, você fala que ele cresce, eu diminuo. O Espírito Santo me mostre. Me mostre. Me mostre quem eu sou hoje. Como eu estou hoje. Eu já cresci, não cresci, sou um homem de Deus, não sou como que está, onde tem que melhorar, o que tem que mudar, meu querido, ele vai mostrar para você telão, você vai querer chorar, você vai falar assim, cara, quem sou eu não sou essa pessoa, meu querido, é sério, você vai se espantar com isso. Quando você olha, por exemplo, para Jesus Cristo, nosso maior modelo, olha só o que Jesus Cristo fala, Lucas capítulo 5, 15 e 16, só anote, ele fala assim, sua fama, porém, se propagava ainda mais e mais, então a fama de Jesus corria solta, ele era o popstar daquela época. Ele era o cara daquela época, ele podia falar assim, cara, as multidões vêm atrás dele, mas olha só o que o texto fala, ajuntava-se muita gente para ouvir, e para ser por ele curadas de suas enfermidades, mas olha só o texto fala, ele porém retirava-se para os desertos e ali orava. Aí quando você olha Mateus 14, 22, 23, e logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrasse ao barco e fosse adiante para outro lado, enquanto despedia a multidão, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, na verdade o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Meu querido, pare e pensa só em Jesus, o nosso maior modelo. Quando você olha para a vida dele, ministério no auge, tudo bombando, as coisas acontecendo, cura, sinais, milagres extraordinários, multidões em volta do cara. Qualquer ser humano, qualquer pastor ia falar, cara, o ministério está bombando, as coisas estão acontecendo, nossa, Deus está comigo, mover, cura, swish, você vai dar um gás sobrenatural, você quer pular na galera, você quer tipo dar mush. Sabe o que é mush? Aquela que a galera está assim com a mãozinha, o cara pula de costas, e a galera... Vocês nunca viram isso? Já fizemos até na igreja, já fizemos isso. Fechou. Somos carnais. Aí, meu querido, está lá o ministério bombando, Jesus está lá fazendo milagre, coisa extraordinária. Qualquer um de nós, se você parar e pensar, você fala assim, cara, o ministério está bombando, cura, sinais e milagres, multidões correndo atrás, pessoas iam até ele para pedir ministração e ser curado. Mas o texto fala que Jesus, mesmo no meio da multidão, mesmo bombando o ministério, ele se retirava para orar. Por quê? Porque ele sabia que ele era um Deus que se esvaziou de todo o seu poder, então, ou seja, ele se esvaziou de toda a sua onipresença, a onisciência, e qualquer outro, onipotência, se esvaziou de tudo isso e veio em forma de homem. Tem vários textos que você vê isso, Jesus perguntando para um pai, quanto tempo o garoto está doente? Se ele já tivesse a onisciência, ele já ia saber. Se ele tivesse a onipresença, ele não ia ficar andando a cavalo, camelo e a pé. Ele já ia bum, bum. Então ele não tinha, ele era um homem como eu e você. Se ele fosse um Deus aqui na terra, nunca nós iríamos fazer sinais maiores que ele. Nunca. Então ele era um homem normal como eu e você, sujeito a todas as coisas. Então ele sabia que se ele não recebesse a orientação do Espírito Santo, ele não saberia como ia andar o ministério. Ele não saberia onde ele ia chegar, como as coisas iam acontecer. Pô, Sal, na boa, mas ele é filho de Deus. Tudo bem, mas o texto fala que ele se esvaziou de tudo que era Deus. Ele se fez como um homem. Então, meu querido, o nosso próprio modelo, que é Jesus Cristo, entendeu que não adianta simplesmente você correr como um louco, pregar o evangelho para todo mundo, tem que pregar, mas muito mais do que isso, meu querido, é melhor você ser um cara que não tem talvez um impacto tão grande numa nação, mas ir para o céu, do que pregar para todo mundo e perder a própria alma. O que eu quero falar para vocês, cara, acabou o ano. Como que você está? Houve crescimento dentro de você? As lutas internas que eu gosto de chamar. Novo tempo. Meu querido, nós precisamos disso. O próprio Jesus Cristo se retirava para orar. E o último texto que eu li, que ele fala, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então aqui o texto não fala para quando você for tentado você orar. Ele fala o quê? Vigia e ora. Por quê? Porque se você vigiar e orar, o Espírito Santo vai ministrar e vai quebrar a tua alma. Ele ministrando e quebrantando a tua alma, você não vai ter desejo, você não vai cair em tentação. Então ele fala, não espera a tentação vir para falar, cara, eu estou carnal. Vai vir de qualquer jeito. Mas ele fala, vigia e ora. E ora por quê? Para não cair em tentação. Então, meu querido, o tempo com o Espírito Santo, a intimidade com o Espírito Santo é onde eu e você somos quebrados, somos moídos, somos lapidados, para não cairmos na hora que nós estamos caminhando. Você começa a perceber,
Você vê que é diferente, as coisas são diferentes. Vou finalizar aqui. Paulo termina falando assim no texto que nós lemos: assim corro também eu, dessa tal maneira. Aí ele fala, não sem meta. Ou seja, eu corro atrás de um objetivo, de um propósito, aquilo que Deus colocou na minha vida. Meu querido, se não adianta então você simplesmente correr para qualquer lugar. Se você não tem um alvo, se você não tem um objetivo, se Deus não te mostrou o teu ministério, o teu chamado, peça para o Espírito Santo te mostrar. Não basta sair correndo. O que você faz da vida? Ah, sei lá, cara, eu estou correndo. Meu querido, se você não sabe para onde você vai chegar aonde? Que a hora que você chegou naquele lugar, você fala, não sei onde eu cheguei então, mas você chegou aonde? Não sei. E o que você quer da vida? Não sei. Então Paulo fala, eu não corro, não sem meta, ou seja, eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito, eu tenho um ministério, eu tenho um chamado. Aí ele fala assim algo muito interessante. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. O que é isso, meu querido? Paulo fala o quê? Eu não saio dando porrada onde eu não sei o que é. Ah, estou aqui lutando. Então Paulo está com um alvo, ele não sai correndo de qualquer jeito, dando murro. Ah, sai daqui! Já viu quando tipo assim, está num quarto escuro, vem um barulho, você não sabe de onde vem, você fica, pô, sai daqui. Você está perdido. Paulo fala, eu não saio correndo dando soco para qualquer lado. Eu miro onde tem que mirar, porque o Espírito Santo está aqui soprando. Ó, agora é essa área. Ó, agora é essa área. Ó, agora é essa área. O Espírito Santo vai te direcionar. Então você não vai dando soco no ar. Cara, para onde estou indo? Não sei. Porque tá batendo em quem? Não sei. Então ele fala, não vou fazendo isso. Eu vou com meta, eu vou com objetivo, eu vou com alvo, propósito. Eu vou direcionado pelo Espírito Santo, seguindo o alvo. Aí ele fala, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aqui eu vejo, meu querido, um grande, e para fechar onde realmente eu comecei. Paulo fala, eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que não tenha pregado eu, para que não tenha pregado, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É aquilo que eu falei. Muitas pessoas eu encontrei correndo no meio do caminho, até antes que eu. Mas muitos se desqualificaram, muitos pararam. Então eu não quero pregar algo para vocês e falar, cara, deem gás de algo que eu não estou vivendo. Lá na frente eu vou cair e vou perder o rumo. Estou dando um segredo para vocês. Como Deus quebrou minha vida e como Ele me ensinou a ser um bom marido, que eu preciso aprender cada vez mais. Um bom pai, e estou aprendendo cada dia mais. Aí meu querido, até Jesus voltar, como ser um grande homem de Deus. É no secreto, é oração, falando Espírito Santo, o que eu estou fazendo de errado? Espírito Santo, eu não quero uma palavra para a galera dar um gás, eu quero ser quebrado por ti. Eu quero ser moído, me joga na parede, cara. Me moe, me quebra. Eu já falei para ele, pode quebrar tudo, destrói os altares da carne que estão dentro de mim, porque eu sei que Deus não habita em altares da carne. Eu sei que Ele é um Deus em espírito e Ele quer que os seus filhos adorem em espírito e em verdade. Eu não quero ter altares da carne que impeçam o agir dele. Eu não quero que essas coisas aconteçam. Eu quero correr de uma tal maneira, eu quero correr de um tal jeito que eu alcance, que eu chegue no alvo, que eu alcance o objetivo, que eu bata aquela meta, que eu fale como Paulo falou, combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então eu fiz o que tinha que fazer, eu combati como tinha que combater, principalmente, ou seja, eu guardei aquilo que era mais importante, a minha fé no meu Redentor, que é o meu Cristo, que é o meu Senhor. Então muito mais do que correr, meu querido, eu falo para você, corra de uma tal maneira, que o Espírito Santo possa te ministrar, que o Espírito Santo possa te lapidar, que o Espírito Santo possa te guiar, para que na hora que você precisa do fôlego, Ele fala, ó filho, o fôlego é essa hora. A hora que as suas pernas vão amolecer, a hora que você vai querer desistir, Ele fala, servo bom e fiel, aguenta o rojão, a página será virada. Meu querido, já passei por várias situações. Algumas, talvez pessoas passaram aqui até coisa pior, Cacá já morreu 2 vezes. Alguém já deve ter passado por várias coisas, então todo mundo passou por situações difíceis, mas por que não desisti? Por que eu não parei? Porque, meu querido, quando eu encontrei Ele, eu até falei hoje, Jesus, se um dia ministérios, igrejas acabassem na face da terra, que vai vir perseguição, vai vir tudo, não importa, eu vou te adorar num buraco, eu vou te adorar numa praça, eu vou te adorar numa cadeia, eu vou te adorar em qualquer lugar. Por quê? Porque eu não te busco por lugares, eu te busco pelo que tu és. Eu te busco pelo que tu és, eu não importo com o ministério, não importo com o título, eu quero saber de você. Eu quero saber de você. Então, meu querido, à medida que você conhece Ele, você se apaixona mais por Ele, você deseja mais Ele, você fala, eu quero você, eu quero você, eu quero você. Você vai conhecendo os segredos do coração do Pai, você fala, meu Deus, o que é isso? Que coisa é essa? Ele vai te revelando, Ele vai te mostrando, você fala, eu quero mais dele, aleluia, amém? Se coloque em pé.
Feche seus olhos, vamos adorar.